Eu falei num vídeo passado que bater não é a melhor forma da gente educar as nossas crianças. Aliás, eu me posicionei contra a gente bater nas crianças. E aí você pode me perguntar, mas se eu não posso bater, então eu posso castigar? Eu posso dar castigo para a criança? Antes de prosseguir, eu peço a você que dê um like, que se inscreva no meu canal e me mande comentários. Adoro conversar com vocês através do nosso canal. Há pais que passaram pela experiência de ir para o castigo quando eram pequenos e chegaram à conclusão que funcionou. E às vezes até comentam, olha, eu era pestinha mesmo, eu merecia um castigo. Mas será que o castigo fez com que ele aprendesse a melhor maneira de agir? Então vamos pensar um pouquinho no que está muito comum hoje, que é a prática do cantinho do pensamento ou do cantinho da disciplina. Qual que é a ideia? É que você retira a criança para um lugar distante para que ela reflita sobre a ação que ela fez que não deveria ter feito. Os pais, quando fazem isso, pensam, meu filho vai refletir e vai chegar à conclusão de que ele fez um ato errado, que não deve repetir. Mas de verdade, pensa, você já foi criança. A criança fica pensando, ai meu Deus, da próxima vez eu vou ver se eu consigo esconder o que eu fiz para não ficar aqui de castigo. Ou, se for uma criança com mais raiva, vai pensar assim, eu não gosto do meu pai ou eu não gosto da minha mãe. E um terceiro pensamento é assim, como é que eu vou fazer para sair daqui? A criança não tem essa capacidade de reflexão que nós adultos temos. Então não adianta muito fazer com que ela fique pensando nesse cantinho, quando você exclui. Sabe o que a criança aprende quando ela vai para esse cantinho? Que pensar é um castigo. Nas pesquisas que eu fiz para saber quem defende o cantinho do castigo, eu vi coisas que eu quero compartilhar com você e questionar. Veja aqui, o castigo deve ser suficientemente curto para permitir que seu filho tenha muitas oportunidades de repensar e aprender o comportamento aceitável. Ele não vai aprender o comportamento aceitável, ele só vai aprender que quando ele faz uma coisa errada, ele é punido. E ainda, o texto continua assim, quando se escolhe um local, esse local deveria ser entediante, de frente para uma parede ou um muro. Gente, parece coisa de antigamente isso, não é? Não permita que a criança leve nada consigo, nem brinquedo, nem bichinho, nem cobertor. A criança não poderá ver outras pessoas durante o momento que ela tem que estar pensando. Ou seja, ela vai estar sofrendo. Então, o que é isso no processo de educação? O castigo pode ser usado com eficácia em qualquer lugar. E o psicólogo defende assim, nos shoppings as crianças podem ficar de castigo no banheiro. E na rua, mande-a ficar de pé de frente a uma árvore. Gente, olhar uma árvore é uma coisa tão maravilhosa, contemplar uma árvore. Agora imagine a criança olhar para uma árvore como castigo. Então eu estou aqui deixando clara a minha posição, que eu não defendo que a criança tenha o cantinho do castigo para ficar refletindo. Agora atenção, uma observação importante. Quando a criança está muito nervosa, ela precisa ir para um lugar para administrar a sua emoção. Então, neste caso, separá-la e dizer assim, eu só vou conversar com você quando você respirar direito e tiver condições de conversar, aí sim. Aliás, tem criança que está tão acostumada que quando ela erra, ela já vai para o cantinho. Isso é um adestramento quase, quer dizer, não é, ela sabe, eu fiz a coisa errada, a minha punição será esta. Então, o conceito do castigo e da punição e do reforço quando a criança faz coisa positiva é que eu estou questionando com você agora. Tem gente que diz, não, eu não ponho no cantinho, mas eu tiro o celular, eu tiro o videogame, eu tiro o passeio, a visita. Eu também diria que eu não defendo esse posicionamento. Se uma coisa precisa ser feita, ela precisa ser feita e não deverá ser feita porque a criança vai ganhar alguma coisa em troca.
Eu me lembro que quando eu fiz vestibular para a faculdade, eu tive um amigo que entrou comigo lá na USP e que ganhou um carro dos pais. Bom, ganhar um carro é sempre bom, mas vamos dizer, do ponto de vista educativo, está totalmente equivocado. Entrar na faculdade já é o próprio presente, já é a consequência natural de eu ter feito uma coisa boa. Eu sei que o castigo funciona, mas não quer dizer que você tenha o aprendizado da criança para fazer a ação certa. Com medo do castigo, ela não faz. Assim como eu disse, com medo de apanhar, a criança para. Mas não quer dizer que teve o aprendizado. Eu queria ainda compartilhar com vocês mais uns trechinhos sobre a proposta do castigo, porque a situação às vezes toma uma dimensão que você perde o controle. Então veja aqui, diz assim: se a criança foge do castigo, você deverá rapidamente levar seu filho de novo para o lugar do castigo. Coloque seu filho numa cadeira de castigo e balance-o pelos ombros. Faça de conta que não se incomoda e está pensando em outra coisa. Ou ouvindo música. Você não está nem prestando muita atenção no seu filho. Ele tem que ficar lá. Seu filho certamente vai parar de fugir após uma semana desse procedimento. Então veja, você está querendo corrigir uma falha. Agora tem o problema dele te desobedecer no castigo. E ainda continua propondo assim: um último recurso para as crianças pequenas que continuam resistindo a se sentar numa cadeira é colocá-los num quarto trancado. A maioria das crianças precisa ser trancada apenas 1, 2 ou 3 vezes. Gente, isso me parece um manual de crueldade no processo de educação. Então, eu sou defensora do que hoje é chamado psicologia positiva. Eu vou dizer que quando os meus filhos eram pequenos, esse termo não estava tão em voga. Mas no fundo a criança faz a coisa certa porque é certa e não é porque ela vai ser premiada. Existe na Inglaterra uma escola chamada Summerhill. Nessa escola, as crianças têm muita liberdade e as próprias crianças decidem em assembleia qual será a punição da criança que fez alguma coisa errada. Então, por exemplo, uma criança quebrou a bicicleta do outro. Sabe o que as crianças em assembleia decidem? Que ela tem que consertar a bicicleta do outro ou emprestar a própria bicicleta enquanto está sendo consertada a bicicleta do outro. Olha que coisa bonita, que princípio que é. Você fez errado? Você tem que consertar. Não existe essa punição. Porque a criança quebrou a bicicleta, ela vai ficar então 1 semana sem sair. Isso não existe na decisão das próprias crianças. Quando a criança faz uma coisa errada, ela tem que consertar o que ela fez de errado. Se ela desrespeitou a avó, então você fala: filho, você não devia desrespeitar a sua avó. Aí o que ele tem que fazer? Tem que chegar para a avó e pedir desculpa pelo desrespeito que ele teve. Quando a gente pensa que a criança tem que ser punida, tem que ter uma recompensa ou um castigo, nós já fugimos da questão principal, que é aprender que ela não pode tratar mal os outros. Num outro vídeo, eu vou desenvolver melhor o assunto da psicologia positiva.